amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Isso está em Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Ainda temos também outro trecho de Mateus capítulo 7, versículo 12: Fazei aos homens tudo o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois esta é a lei e os profetas. E também Lucas capítulo 6, versículo 31: Tratai todos os homens da mesma maneira que gostaríeis que eles vos tratassem. Em relação aos trechos do item 8, o título é A Lei de Amor, Lázaro, Paris, 1862. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Para alcançar a meta que o homem se destina, é preciso vencer os instintos, aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-os. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. E mais do que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. Qual que é o objetivo desse capítulo 11 para nós? É nos ensinar a importância de cumprirmos a lei do amor para acelerar o nosso progresso espiritual. E isso através da reforma íntima. A doutrina espírita nos explica que Deus criou todos nós espíritos simples e ignorantes, e Ele dá a todos a mesma chance de progresso. A velocidade com que cada um vai progredir depende do uso que nós fizermos das ferramentas que Ele deixou para nós. E é imprescindível que, para que haja o progresso, a sua lei seja cumprida, ou seja, a lei divina. A doutrina espírita nos ensina que a lei divina, também chamada de lei natural, é dividida em leis físicas e leis morais. As leis físicas são as que regem a matéria, e as leis morais são as que regem a relação nossa, enquanto homem, com Deus e com o próximo. E dentre as leis morais, nós temos a lei de amor. A lei de amor, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada da justiça e da caridade. Então é lei de amor, justiça e caridade. E o que diz a lei de amor? A lei de amor, ela nos diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos e fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fizessem. Para isso, para que a gente possa entender essa lei, nós precisamos entender o que significa amor. Amor tem vários significados, mas o significado que nos cabe aqui nesse contexto é uma força que nos impulsiona a querer praticar o bem e fazer o bem por outra pessoa. Desejar, querer praticar e praticar o bem para outra pessoa. Essa é a definição de amor que se encaixa aqui. Essa força maior que nos impulsiona. Muitos estudiosos dizem que essa força não é espontânea, que isso é uma faculdade que precisa ser adquirida, dado o mecanismo biológico, neurológico envolvido no desenvolvimento do amor. E isso é o que a doutrina nos diz também, que nós devemos aprender a amar. Nós somos aprendizes, principalmente no estágio evolutivo que nós estamos. Tanto que Jesus disse: amar o próximo como a si mesmo. Isso denota uma carência evolutiva da nossa parte, porque se nós fôssemos evoluídos o suficiente, já num nível acima do que estamos, ele poderia dizer: ame o próximo.
não precisaria comparar com o amor que nós temos por nós mesmos. Mas nós estamos num nível evolutivo que ainda temos autopreservação, muitos instintos, então foi necessário que ele comparasse o amor ao que nós sentimos por nós mesmos, para que nós pudéssemos ter uma ideia do que ele estava pedindo para nós fazermos. Então, no nosso nível evolutivo, é muito difícil ainda nós controlarmos os nossos sentimentos. É muito difícil. É mais fácil nós controlarmos as nossas ações do que os nossos sentimentos. Então, a doutrina espírita propõe para nós o amor-ação antes do amor-sentimento. E o que seria o amor-ação? É a atitude responsável e reflexiva para com o próximo. Aí, André Luiz, no livro psicografado por Antônio Badui Filho, ele dá uns exemplos do que seria o amor-ação em forma de atitudes para nomear, listar o que nós poderíamos fazer para começar o exercício do amor-ação. Então, eu vou ler aqui algumas opções. Gesto educado, resposta gentil, ajuda oportuna, apoio providencial, informação atenciosa, palavra de estímulo, frase consoladora, tolerância em família, encorajamento amigo, iniciativa fraterna, conversa edificante, desculpa sincera, desinteresse real. E nós podemos adicionar aqui o dever cumprido, no que se trata no sentido das profissões, né? Então, essas são formas da gente exercer o amor-ação no nosso dia a dia. E por quem que a gente tem que começar? Pela família. Porque Chico Xavier diz para nós o seguinte, que é um ícone, né, da doutrina, que se Jesus nos pede para amarmos o nosso inimigo, quanto mais o nosso amigo, os nossos familiares, aqueles que nos amam de volta. E ainda que o sentimento do amor já esteja desenvolvido, é necessário para com quem nós amamos também o exercício do amor-ação. Então não é porque a gente tem a garantia do afeto que a gente não vai ser atencioso, carinhoso, cuidadoso com as palavras. O amor-ação ele tem que começar na família e ele vai se estender para a sociedade. Aí nós poderemos pensar, então, mas é muito difícil exercer o amor-ação na nossa sociedade, no nível evolutivo que nós estamos, porque nós convivemos com a violência, com a corrupção, com a pequena corrupção que é presente no nosso dia a dia. E é muito difícil, diante desse cenário, a gente praticar isso. Aí André Luiz nos fala sobre isso também. Então, no mesmo capítulo aqui desse livro, Vivendo o Evangelho, ele nos diz: realmente parece-te inconcebível querer bem aquele que vive no mal, espalhando dor e sofrimento, embora o Evangelho seja claro e enfático quanto a amares o próximo como a ti mesmo. Contudo, é preciso entender que o amor é longo e penoso aprendizado, contendo variações de acordo com a evolução espiritual de cada um. Se o irmão infeliz, enredado nas teias da maldade, te desperta indignação e revolta, pelo menos não lhe queiras mal. Não é impossível atender à recomendação de Jesus. Basta que lutes contra o ódio, e assim, sem que percebas, o teu amor estará nascendo. Então, quando for muito difícil amar em ação, não desejar o mal e lutar contra o ódio íntimo. Esse é o primeiro passo, para que assim a gente possa desenvolver esse amor. Dessa forma, o amor-ação, ele vai se transformando, e o exercício da prática da reforma íntima, porque isso é a reforma íntima, o exercício da reforma íntima, ele vai transformar esse amor-ação em amor-sentimento. E aí os passos do progresso vão ficar mais largos, porque enquanto a gente estiver fazendo o amor-ação, o nosso passo para o progresso está acontecendo, embora mais estreito. Quando o amor evolui para sentimento, o nosso passo vai ser mais largo. Por quê? Porque o Livro dos Espíritos, na pergunta 785, ele fala para nós: qual o maior obstáculo ao progresso da humanidade? E a resposta é o orgulho e o egoísmo.
E o amor, ele combate o egoísmo e o orgulho. Ele substitui o egoísmo e o orgulho. Porque quem ama na sua plenitude, ele não é orgulhoso e nem egoísta. Então, por isso que o objetivo do capítulo é ensinar para nós que, cumprindo a lei do amor, através da reforma íntima, nós vamos acelerar o nosso progresso. Nós temos que lembrar que Deus é um Pai paciente e compassivo, assim como Jesus, que é o nosso governador planetário, e assim como os espíritos superiores. Então, tudo que nós fizermos no bem já vai ser contado a nosso favor. Ainda que nós não estejamos no nível do amor, sentimento ainda pelo próximo, seja quem ele for, nós temos que tentar o amor-ação. E uma tentativa que nós começarmos a fazer já vai ser contada a nosso favor. E isso já vai ser contabilizado para nós ao longo da nossa trajetória. Mas nós temos que exercitar, porque a nós foi dado o conhecimento, nós estamos cientes disso, e nós temos a capacidade de entender o que está escrito no Evangelho. Então nós temos que orar e pedir nas nossas orações para que nós possamos desenvolver a faculdade do amor, porque com certeza dessa forma nós vamos acelerar o nosso progresso. Era isso que eu tinha para dizer. Eu vou pedir a todos, então, para elevarmos novamente o nosso pensamento a Deus, a equipe espiritual aqui presente, pedir que essas palavras do Evangelho, os ensinamentos de Jesus possam penetrar nos nossos corações, para que a gente possa começar no dia a dia, nos momentos mais difíceis, refletir, respirar antes de tomar uma atitude contrária ao amor-ação, e que dessa forma a gente possa aproveitar a nossa encarnação atual e não desperdiçar essa bênção que é poder estar aqui na Terra progredindo. Que assim seja.